Olá, como vão vocês? Olá, boa noite. Vamos chamar o nosso querido. Vamos lá. Boa noite para você que está chegando aqui nessa terça-feira, dia 1º. Olá! Nessa terça-feira, dia 1º de junho. O friozinho já está começando, mas como eu tomei um chocolatinho quente, eu estou bem quentinha. E, olha aqui, chegou. Oi, Ahá! Rê! Oba! Oh, Tudo meu bem com querido, você? tudo bem. Tudo... Agora tá melhor ainda. Melhor Agora ainda. tá muito bom, meu querido. Você tá bem? Eu tô bem demais, Rê. Tá tão bom que eu tô acordando de noite para dar risada, porque de dia não tá sendo suficiente. Que legal, que legal. Sensacional, sensacional. Sensacional. Eu preciso contar uma coisa para você, porque eu acho assim, a vida da gente é feita de tantas histórias e de tanta coisa gostosa que Aham. eu preciso contar para você uma coisa. Você sabe que o meu filho mais velho chama Rodrigo. Ele faz 25 anos semana que vem. E eu preciso muito te contar que eu queria muito que ele chamasse Guilherme. É mesmo, Rê? Eu queria. Aí você não sabe. Ah, Eu acho o Guilherme um nome lindo. E obrigado, Rê. verdade, é isso que eu queria te contar. Aí, adivinha? Quando ele era maluco para ter um irmão, ele era maluco para ter um irmão. E quando o irmão dele estava na barriga, quando ele soube, eu falei, eu acho justo ele participar da escolha. E aí a escolha foi mais ou menos assim, sabe aquela escolha que a gente faz assim? É, você quer Guilherme ou você quer Guilherme? É mais ou menos assim. Só que para o filho, a gente fala: você quer tomar o remédio no copinho ou na colher? Aí a gente dá uma alternativa. Não tem alternativa não tomar, né? Aí o que o meu filho falou assim: ele disse o seguinte: eu não quero um irmão Guilherme, porque na ocasião ele apanhava demais de um amigo Guilherme, tá bom? Chama Guilherme, olha só que coisa mais linda. Olha, eu tô vendo, boa noite, tem um monte de gente aqui muito bacana que tá maluca para ouvir você. E eu queria te contar isso, por quê? Porque Guilherme é um nome fantástico. Eu acho o Guilherme um nome bonito, um nome forte de presença, porque eu também quero dizer para vocês que o Guilherme, que eu chamo de Gui, o Guilherme, que é o Gui, e eu passamos um período em que toda quarta-feira nós estávamos juntos, mas no meio de tanta gente, né? E eu realmente não tive oportunidade, como talvez eu esteja agora muito mais vivenciando isso, do que hoje eu abraço mais o Guilherme, que eu chamo de Gui, do que naquela ocasião, porque nós éramos uma turma de mais de 100 pessoas, em que, infelizmente, isso faz parte, nós estávamos ali num auditório, tendo aula, e nem sempre a gente podia ter, além de um contato visual. Mas o Guilherme é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa querida. O Guilherme deve estar em Ribeirão Preto, que é uma terra muito gostosa, que eu amo de paixão. E eu vou pedir para você se apresentar, para você dizer quem é o Guilherme, porque o Guilherme, para mim, é uma pessoa do bem, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que para mim é referência de ser Legal, humano. Rê. Faz a sua apresentação de acordo com as suas percepções aí. Conta pra gente. Para mim, você é assim, você é uma pessoa que é referência naquilo que você se propõe a fazer, porque eu sei que você faz com a alma, você faz com o coração, você faz com um engajamento total. O movimento da tua alma é o que você faz. Mas eu quero que você me conte como é que a mediação, como é que tudo isso entrou na tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz parte de você
que eu sei essa coisa, sabe, do bezê que a gente fala, o brilho nos olhos? Brilho no olho, é da gente fazer aquilo que faz sentido. E eu tenho a sensação de que você que é jovem, eu também sou, mas você que é jovem, me passa uma sensação, uma percepção, e aí vocês me dizem também, de que você é um cara cobra, um cara fera, mas que de repente você realmente se encontrou totalmente na mediação, nessa parte ali, porque eu sei da sua didática, eu sei disso. Agora não quero falar mais porque você pode me chamar, você entendeu, né? Você pode me chamar que eu venho do peixe. Boa, Rê. Obrigado do carinho, da oi pro pessoal que tá entrando aqui. Eu vi que a Manu entrou, o Afonso tá aqui, a Jéssica, tanta gente querida que veio se conectando. Quem é o Guilherme? O Guilherme é alguém que gosta de experimentar a oportunidade de transformar a vida das pessoas de modo positivo. Eu acho que isso define o Guilherme. E eu encontrei como ferramenta para isso uma abordagem, uma metodologia que é a mediação. O currículo, a galera pode entrar no site, vendo o link da bio, acho que o currículo é fácil, dá um Google, é fácil acesso a isso, né? Mas para mim faz sentido poder impactar de modo positivo a vida das pessoas. Para mim faz sentido poder contribuir com pessoas que estão experimentando, por vezes, o maior desafio da vida delas, que é estar ali dentro de um processo judicial ou dentro de um conflito familiar ou empresarial, de um negócio que foi cuidado, trabalhado por tanto tempo, foi investido tempo, recurso, esforço, e aí chegou no momento de crise, né? Então, ter a oportunidade de atuar num momento como esse e poder ver impactos positivos e transformações produtivas na vida dessas pessoas me realiza. A mediação, eu atuo como mediador de conflitos, tenho atuado tanto na esfera judicial como extrajudicial e tenho ensinado pessoas a solucionar melhor os conflitos dos seus clientes, quando essas pessoas são os advogados ou ainda profissionais de outras áreas, através das ferramentas que a gente tem à disposição na negociação da mediação. Acho que essa é uma breve apresentação. Vocês estão percebendo? Desculpa, eu tenho que falar. A gente tem muita gente querida aqui. O Anderson entrou, tem muita gente do grupo do BNI, muitas pessoas da área de mediação, mas acima de tudo, eu acredito que as pessoas que estão entrando aqui, muitas pessoas devem ter aguçada aquela questão de assim, puxa, eu estou ouvindo tanto falar nisso. Deixa eu saber um pouquinho mais. A Graça da nossa turma está aqui. Eu vi aqui a Graça, o Roberto. Que saudade de vocês. A Vanessa, o Roberto, enfim, o Roberto de Araraquara. E eu quero falar uma coisa com você. Olha que legal que o Guilherme está colocando. Gui, conta uma coisa, por favor. Quando foi que a mediação entrou na tua vida? Se é para dar a resposta técnica, foi na graduação de Direito, mas na verdade foi antes de eu saber o que era mediação. A mediação entrou na minha vida antes de eu saber o que era mediação, porque, como eu já comentei com alguns, minha família passou por um processo judicial em que, nesse processo, não houve ali alguém tecnicamente qualificado para atuar na mediação, atuar como mediador e ajudar as pessoas a entenderem que era uma conta simples de dividir, uma conta que as crianças aprendem na 4ª série, que se fosse feita de maneira adequada, teria resolvido o problema e não precisaria movimentar nada além de uma calculadora e fazer, talvez, bater umas 10 teclinhas lá numa conta de dividir. Sim. E aí isso não foi possível. E aí judicializaram uma questão, houve um distanciamento entre alguns familiares, que para mim também eram muito importantes, e eu perdi a oportunidade de conviver por muito tempo da minha vida com pessoas que para mim eram tão caras. Inclusive uma tia, que para mim era muito querida, que depois veio
sofrer de um câncer e faleceu de um câncer, com quem não tive a oportunidade de passar tempos preciosos e valiosos da minha vida. E aí eu fui para o direito, e no direito eu tive a oportunidade de olhar para isso através do estágio que fiz e falei, poxa, isso parece que é interessante, parece que faz sentido. E aí, dentro desse estágio, eu via que muitas vezes o processo judicial trazia à tona ali situações que eu experimentei na minha família e que eu não queria que as pessoas experimentassem num outro contexto. E aí a mediação veio para me mostrar um caminho diferente daquele de dor, mofo e mágoa do processo judicial, que oportunizava ali as pessoas tentar desenvolver uma solução que elas construíssem por elas próprias. E aí fui fazer um curso de mediação, aí comecei a fazer meus estágios na mediação, num momento muito inicial, muito embrionário aqui em Ribeirão Preto, em que alguns processos eram encaminhados, mas boa parte não. Eu passei por uma etapa de bater na porta de gabinete, pedir para juiz, por favor, mandar processo para o setor de conciliação, porque eu precisava fazer estágio. E aí começou esse movimento, já existia um movimento de maneira inicial, foi bem no começo isso, e isso começou a aumentar, eu comecei a ter contato com a mediação, e eu podia ver ali a oportunidade de transformar a vida das pessoas, ou de auxiliar na transformação da vida das pessoas, de um modo em que eu não tive. Então faz sentido para mim entregar para as pessoas aquilo que eu não tive e que eu vejo que é extremamente produtivo e transformador. Então isso faz sentido para mim, Rê. Acho que Perfeito, perfeito. E eu vejo que faz sentido para você, e eu acho que todo mundo que está aqui percebe isso. E assim, eu por acaso, olha só, a gente estudou juntos, mas a gente se conectou depois. Né? Mas não, foi apenas por uma questão de oportunidade e de construção. E eu realmente quero aqui perguntar para você, porque olha só, as pessoas têm aí, as pessoas têm uma percepção de que, mas essa história não funciona, isso aí é mais uma proposta, isso é mais uma proposta que o mundo resolveu adotar, quando, na verdade, eu acredito que nunca, nunca fez tanto sentido. Principalmente, e nós temos visto cada vez mais presente a mediação, quer no âmbito familiar, quer no âmbito empresarial. E eu vou pedir para você falar isso, eu vou pedir para você falar, por quê? Porque eu acho que você é uma pessoa tão sensacional, tão referência nisso, que assim... É importantíssimo, porque as pessoas têm a ideia de que a mediação... Olha só, a nossa parceira, nossa amiga também, Eliane, lá do Nordeste, está aqui com a gente. Olha que legal, hein, viu? E eu peço para você falar, porque as pessoas têm uma ideia de que a mediação dispensa o advogado. E muito pelo contrário. Muitas vezes é normal, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Ok, mas por que a gente não pode simplesmente receber essa proposta como um convite para a gente conhecer, pelo menos para olhar sob um novo enfoque? E é isso que eu peço a vocês, para quem entrou e não conhece muito sobre a mediação de conflitos, ou a mediação como um método adequado de solução de conflitos, eu peço a você aqui para você ficar bem atento, porque ao contrário do que muitas vezes nós imaginamos, muitas questões podem ser muito mais facilmente resolvidas, né? Através da mediação. E eu vou pedir para o Guilherme contar isso para a gente, por favor. Como é hoje, quem é que procura muito a mediação? Você pode contar para a gente? Como regra, hoje os advogados têm procurado a mediação. Eu tenho visto o movimento dos advogados procurando mediação, e é comum também chegar na mediação as pessoas que ouviram falar, que ouviram sobre mediação privada. Como regra, no meu contexto, na minha realidade, famílias ou pessoas que são parte de famílias que estão experimentando um cenário
de uma potencial disputa ou de uma disputa já instalada, e sócios que têm dificuldade, vou usar essa expressão, na acomodação das suas questões. Ou sócios começaram a discutir de uma maneira mais intensa questões societárias. Esse é o contexto que eu tenho experimentado com maior frequência. Perfeito. Tem também alguns outros casos, mas aí são casos menos frequentes, né? Questões de contratos. Teve recentemente uma questão que estavam discutindo se era um contrato de prestação de serviço ou se era uma sociedade, pela configuração que se desenvolveu. Como regra, esse é o cenário, Rê. Sim, perfeito. Até a Gi Elias está colocando aqui uma questão. Não procuram aqui, como falamos na aula da EPM, é cultural. Eu até vou compartilhar aqui com vocês e com o Guilherme, colocar aqui uma questão. Eu hoje estou passando por uma questão assim, em relação ao inventário da minha mãe, por exemplo, tá? E olha só, meu irmão e eu temos um advogado e de repente, meus filhos têm cada um advogado. Eles foram beneficiados, né? E eu estou colocando aqui uma questão para vocês, gente, que eu não tenho problema algum em colocar isso, mas eu acho excelente oportunidade de a gente poder falar a respeito dessas coisas. O Guilherme utilizou uma expressão aqui, ele falou em disputa. E olha só, qual é a ideia que nós temos, né, a respeito das disputas? A gente acha que, muitas vezes, eu estou falando em termos de sociedade, tá? Ideia, como uma cultura adotada mesmo, um hábito. As pessoas acham que mediação é o quê? Todo mundo fumando o cachimbo da paz, como propõe aí, entre aspas, a justiça restaurativa. Eu não sei se é isso, gente, eu não sei se é isso, mas como uma forma diferente de repente, nós protagonizarmos a construção de uma solução. Não significa que todo mundo vai sair abraçado, todo mundo. Mas o que eu acho tão importante, olha só, o Guilherme tem aqui, ele é um ícone para trazer isso, né? Como as questões podem ser resolvidas de forma diferente. E eu queria muito que você falasse a respeito disso um pouquinho. Por quê? Porque as pessoas acham que mediação é só quando é todo mundo para sair amiguinho. Na verdade, é o contrário, né? Se tiver todo mundo para sair amiguinho, não precisa de mediação, Não, né? não precisa. Excelente, excelente. Eu acho que é importante a gente pensar no conceito, né, Rê? Se a gente pensa que o conceito de mediação é um método, né, um processo, um conjunto de atos com uma finalidade específica, é um processo de solução de conflito, pressupõe que exista conflito. Conflito é a matéria-prima para a solução dentro da mediação, né? Então, se pressupõe, quando as pessoas buscam a mediação, que ou elas estão num cenário em que elas perceberam que vai acontecer um conflito e querem um terceiro para auxiliar elas no desenvolvimento antes de intensificar, antes de escalar esse conflito, ou quando o conflito já está desenvolvido, né? Ele já criou braço, perna, ele se alimenta, ele tem fome e aí então as pessoas procuram a mediação. Eu ouço com frequência justamente afirmações como essa, inclusive de um amigo advogado. Eu ouvi semana passada, eu estava falando com ele, ele falou, eu ia indicar um caso para você, mas as partes estão brigando. E aí eu falei, rapaz, mas as partes estão brigando, o cenário é esse, né? Se tivesse tudo certo, já tinha feito um acordo. Aí ele, então vamos conversar. E aí conversamos sobre o caso e eu falei, é plenamente possível, na verdade é desejável, né? A mediação ela vem para isso. E aí na mediação, acho que vale talvez partilhar aqui com o pessoal. Sim, a Aninha entrou, a Silvia está aqui. A Silvia também é advogada, ela é da OAB da Lapa, da Comissão de Desenvolvimento Humano e também é do grupo do BNI. Tem um monte de gente, a Aninha Perruzeto,
A A Carla Ana, que legal! do grupo, a Carla do grupo, a Aninha é do Instituto Vertus também, é parceira. Mas, Gui, eu realmente acho tão legal você falar isso. E por que eu falei dessa forma? Porque algumas pessoas escreveram para mim. Ah, Que mas e legal, Rê. aí? Quando é que pode, quando não pode? Fala isso, pergunta isso, né? Então, eu estou colocando isso por quê? Porque eu percebi claramente, por exemplo, quando eu falei para o meu irmão em mediação, meu irmão, ih, pronto, é uma seita, a sua é a mediação. E eu falei, as pessoas têm essa ideia, e eu falei, olha, ao contrário do que você possa imaginar, por trás de certos conflitos, enquanto as pessoas disputam, elas querem o vencedor e o perdedor. Só que o que a gente observa é que, na verdade, por trás daquele iceberg, existem muitas questões, não é? Sentimentos, mágoas, necessidades não atendidas. E quando você coloca um vencedor e um perdedor, na verdade, ninguém sai feliz, ninguém sai. Nem o vencedor não sai feliz, não sai satisfeito. Ao passo que na mediação a gente tem propostas diferentes, de construções diferentes, e ninguém melhor do que você para falar a respeito disso. Legal, Rê. Eu acho que, respondendo a sua primeira pergunta, quando é possível a mediação? A lei traz uma definição, acho que vale trazer a definição de lei, e depois a gente olha para isso de uma forma talvez mais desenhada, né? Mais didática aqui. A lei fala que é possível o uso da mediação, a lei 340, que é a lei da mediação, fala que é possível a mediação nos casos em que envolvam direitos disponíveis e direitos indisponíveis que admitam transação. Então, a gente entender direito disponível é aquele que eu posso dispor. Dispor significa abrir mão, né? Então, eu posso abrir mão de cobrar um dano moral de alguém? Posso. Então, eu posso levar para mediação. E o direito indisponível é aquele que eu não posso abrir mão, né? Mas que eu posso negociar ele. Por exemplo, pensão alimentícia, eu não posso abrir mão da pensão alimentícia de uma criança, mas eu posso negociar como se negocia todos os dias dentro do sistema de justiça, por exemplo. Então, por exemplo, questões de família, questões de contratos, questões envolvendo sócios, questões empresariais, questões comerciais, são questões muito frequentes de vir para mediação. Então, plenamente possível de se utilizar a mediação. Existem algumas limitações, que são nos casos de direitos indisponíveis, que a gente vai ter uma orientação que o legislador dá, uma regra que deve ser seguida, que que o Ministério Público, o promotor, se manifeste quando existir situações como essa, e aí depois o juiz vai analisar aquele acordo, se ele entender que é o caso de chancelar ou não aquele acordo, ele vai homologar e tornar aquela decisão que as partes tomaram uma sentença. Mas, basicamente, acho que para facilitar a compreensão de todos nós você tem a oportunidade de você, junto com a outra parte, escrever a sentença, a decisão daquele caso que você está envolvido ali, naquele cenário de conflito e disputa. Basicamente, acho que essa é a leitura inicial. E aí, olhando para isso, vale a gente trazer alguns pontos à tona aqui, que é importante lembrar que no judiciário, quando eu terceirizo uma decisão, quando eu entrego para o Poder Judiciário uma decisão, eu não tenho controle sobre ela. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vive uma época em que as pessoas querem ter controle de absolutamente tudo e querem tudo para ontem. Né? Que é basicamente os conceitos de VUCA e BANI que você pensou para trazer aqui no nosso live. Sim, sim. Então, as pessoas querem tudo para ontem, do jeito delas, do jeito que elas melhor entendem. Né? E, na verdade, o processo judicial brasileiro ele caminha num sentido um tanto quanto diferente desse, na medida em que a gente tem soluções que demoram muito para ter uma solução estruturada e a gente tem soluções em que não se tem controle sobre decisões. Então, acho que antes de escolher a mediação... Eu não posso deixar de falar, né? Você tá vendo, olha, ou a Carla ou o Marcelo, ou os dois estão falando. Esse cara, só de conversar com ele, atendemos ao equilíbrio, porque ele é bom demais. Ele é bom demais. Carinho, ele gente.
Ele é bom demais, sim, e dá para perceber. É o tipo de pessoa que a gente fala, quem te conhece não te esquece. Obrigado do carinho, Rê. Obrigado do carinho, Marcelo, a Carla, enfim, quem tiver aí. Mas basicamente, acho que esse é o olhar, né? Então, eu acho, Rê, que eu pelo menos tenho adotado essa postura. As pessoas que chegam com uma postura de que mediação isso aí você dá para conversar. Eu tenho tido a abordagem de tentar explicar por uma ou duas vezes. Se a pessoa não quiser entender, muito obrigado, um prazer. O dia que você quiser ouvir, vai ser um prazer poder te contar. Entendeu? Já manda um kill, tchau, obrigado, e toca a vida para frente, entendeu? Joia. Tá Não, não certo. dá, não Tá dá, certo. entendeu? Então, é, tem gente que é teimoso, e aí não dá, né? Para ficar teimando com teimoso. Então, se as pessoas querem compreender como funciona e querem ter a oportunidade de ter um cenário transformado, muito bem, vai ser um prazer imenso poder trabalhar e envidar todos os esforços para que isso se transforme. Caso contrário, estarei à disposição para orientar, explicar e ajudar aqueles que querem ser ajudados. Acho que a maior questão, Rê, é ajudar quem está disposto a ser ajudado, né? Perfeito. Isso nos Perfeito. faz dar tempo, energia, esforço, desgaste. Doutor Ricardo Marque está na live conosco. Doutor Ricardo, que bom ter você conosco. É, Ricardo é referência em Ribeirão Preto. é mesmo? Que satisfação, que É um alegria. advogado que é uma referência em Ribeirão. Tenho tido a oportunidade de aprender muito com ele em algumas aulas, inclusive na FAAP, que foi Que professor. bom. Sensacional. Muito Então, obrigada. eu penso que é necessário a gente identificar também onde botar energia, sabe? Eu hoje tenho para mim que quando as pessoas querem ser ajudadas, a gente ajuda. Quando elas não querem ser ajudadas, a gente compreende e se coloca à disposição. Acho que o cenário é esse, né? A Perfeito. Graça está dizendo aqui que a gente tem que respeitar a A voluntariedade. De fato, voluntariedade. isso é o mais bonito da vida, né? Entender que cada um tem a oportunidade de tomar as suas decisões como melhor entende, como melhor prefere, e lá na frente, naturalmente, colher os resultados das decisões que tomaram, né? E Opa! lembrar Opa! também que não decidir também é uma decisão que também vai ter consequências, né? Então, Nossa, eu tô arrepiada. Eu não tô brincando, tô arrepiada. Porque, desculpa, mas eu preciso te dizer, eu acho que é isso que nós vivemos hoje, essa situação toda, né? E eu até mencionei numa chamada, eu falei, o mundo já estava adoecido, e eu acredito que todos nós temos essa percepção. Adoecido em que sentido? A gente está falando de a gente correr, e de repente a gente fala, para onde eu estou indo? Espera aí, quem é que eu sou? O que me faz feliz? Né? E de repente a Aninha está colocando aqui, precisamos encorajar, enfrentar o medo do desconhecido e conhecer melhor a cultura da pacificação. Exato. E eu e eu, Ricardo, acredito. obrigado do carinho aqui, da mensagem gentil e afetuosa aqui. Muito bacana, né, Gui? Eu acho que isso é fruto de você, desse plantio aí que você faz, dessa coisa que é tão importante. E eu acredito, você falou uma coisa no início, você disse assim, que no fundo, você teve o contato com o nome mediação, pode ter sido num momento pontual, mas eu acredito que isso sim, mas a mediação já faz parte de você há muito, né? E aí Sim, eu acho que é isso, tem a ver com a sua natureza, com a sua essência, e de repente é um outro olhar. É também um permitir-se fazer novas construções, né? Novos caminhos, porque a gente aprende tanto, né? Ser humano, nós somos seres humanos. O mundo hoje está vivendo uma situação que mostrou para gente que quem tinha um plano de negócios, quem tem uma empresa e tinha um plano de negócios,
rasgou esse plano de negócios em março, a partir de 20 de março do ano passado. E, de repente, a imprevisibilidade se instaurou na nossa vida e a gente começou a perceber o seguinte: se eu sou uma pessoa totalmente planejada, analítica, não é sempre possível eu ter tudo planejado. E o que é muito bom, o que me faz também, não significa não ter planos, mas o que me faz um pouquinho, eu olhar para dentro e poder viver o presente. Mas você colocou aqui questões tão importantes, olha só. E a Eliane está colocando aqui, realmente, a mediação tem que encontrar um campo fértil em cada um. Olha que legal. É isso. Primeiro tem que ressoar, né? É a questão da ressonância, fazer sentido para cada um dos jardineiros da mediação, digamos assim, não é? E eu gostaria muito, Gui, que você comentasse isso. E estou falando isso porque você colocou uma coisa incrível agora. Qual é a questão? Eu acho que tudo isso, e muitas pessoas escreveram para mim, perguntaram, mas a mediação, quanto tempo? Vamos falar sobre isso? Quanto tempo normalmente, se você puder mencionar aproximadamente, vai, quanto tempo mais ou menos leva um processo civil em questões de reparação civil, por exemplo? Ô, Rê, eu acho que eu não tenho agora de cabeça aqui, mas eu acho que os dados no site do Conselho Nacional de Justiça, todo ano o CNJ emite um Tá. relatório de justiça em números. Cada um dos nossos colegas aqui pode ter acesso a isso facilmente, basta estar no site Sim. do CNJ, só um Google, relatório Justiça em Números CNJ, vai acessar. Perfeito. Eu acho que aproximadamente 2 anos e 3 meses é a duração média de um processo civil de primeiro grau no Brasil, sem considerar os recursos para segundo grau e aí recursos especiais ou extraordinários para tribunais superiores. Mas, em média, 2 anos e 3 meses. Na mediação, a gente tem tido a experiência, eu, pelo menos, tenho tido a experiência aqui no extrajudicial em torno de 1 mês, entre o primeiro contato era e isso. Vocês estão entendendo o que é isso? alguns casos, a gente tem um tempo mais curto, por exemplo, eu terminei ontem um acordo que em 18 dias a gente teve o primeiro contato de uma das partes, fiz o contato com a outra parte, marcou a reunião, apresentei o procedimento, começamos a mediação e terminamos com o acordo. 18 dias. 18 dias? 18 dias. 2 semanas e meia. E tem casos que eu estou tocando hoje que já tem 3 meses que a gente está conversando. Então, eu tive um caso de uma disputa societária que foram 12 meses de mediação. A gente começou, fez alguns acordos pré-estabelecidos, organizaram, criaram um cenário mínimo para o desenvolvimento daquele negócio. Eles seguimos ajustando e aí, ao final, eles fizeram uma alteração de contrato social. Então, ao final do acordo foi um contrato social. O doutor Ricardo está dizendo aqui, vai depender muito de cada lugar. Não tem cabimento hoje as partes não tentarem mediar qualquer assunto. Justiça tardia não é justiça para vencedor ou perdedor. Perfeito. O Ricardo traduz aqui 1 hora de live em uma frase dele. O fato é isso. Né? Não faz sentido a gente experimentar um judiciário que demora 6 anos para dar uma resposta. Né? Como não é pouco comum. Não é pouco comum. Né? Mas é muito comum a gente ter processo tramitando em 2016, 2017, 2018. Fácil. Né? Sem fazer esforço, a gente levanta um punhado. E tem casos também de processos antigos. Por exemplo, final do ano passado, do ano retrasado. Eu fiz um processo de 93, que era de 93. Na verdade, os herdeiros já nem tinha mais nada a ver com a história, tinha morrido tudo, eram os herdeiros dos herdeiros. Olha. E aí, patrimônio parado, uma casa destruída pelo tempo, tudo destruído. Tipo, um imóvel que, sei lá, era para valer 600 mil reais, estava... Se arrumasse alguém para pagar 150, estava barato, entendeu? Nossa! Destruiu, não tinha quem cuidava, destruiu o imóvel. Então assim, olha para isso, né?
A Assim, comparação é essa, mas a média é um mês, média de um mês. sim, Entre... na verdade é isso. Quando eu pensei no tempo, vocês percebem o diferencial enorme. E não é só isso, porque isso é uma postura de vida. E eu falo disso porque quando o Guilherme trouxe para a gente, olha só, é a questão, como isso é importante, não? É importante, eu estou falando como cultura do ser humano e algo que a gente pode sempre fazer diferente, melhor. Porque se você se habitua, no fundo, é legal você terceirizar, você entregar para uma pessoa decidir tua vida. É bacana isso? Não, eu não acho muito bacana, mas eu não estou aqui, eu não estou julgando. Aqui não é, o objetivo não é esse. E tudo óbvio, se eu cresço, eu vivo, eu só sei fazer isso, é o que eu sei fazer. Ninguém está dizendo aqui a respeito disso, mas como é Ô, Rê, importante. desculpa te interromper, mas acho que Né? é oportuno. Você estava falando, estou pensando aqui, e é importante que as pessoas compreendam também que, por exemplo, numa mediação é possível, para o amadurecimento da demanda, você, por exemplo, fazer uma perícia. É possível você fazer uma perícia específica para mediação. É Sim, possível fazer avaliação de bens específico para mediação, que custa, como regra, mais barato do que no judiciário. Não sei naqueles casos que tem justiça gratuita e aí tem todo o tempo que às vezes demora isso para sair. Então, sim, é plenamente possível se contratar, as partes contratarem, uma das partes de comum acordo, contratar uma perícia, uma análise, uma avaliação de um bem, por exemplo, para que se tenha critérios de tomada de decisão. O que às vezes nos processos as pessoas esperam um amadurecimento do processo, né? Por exemplo, alguns casos é muito comum no direito médico, odontológico, da saúde. Eu tenho tido a oportunidade de auxiliar alguns colegas advogados em negociações nessa área. O que se percebe é que geralmente o acordo vem depois da perícia, né? Então, é possível antecipar isso? Até desde que se faça essa análise de maneira prévia. Então, é muito comum, em alguns casos, como, por exemplo, direito médico, odontológico e da saúde, as pessoas esperarem uma baliza técnica para uma tomada de decisão, o que também é saudável. E aí vale uma análise de cada caso para identificar qual é o melhor momento, às vezes, para estabelecer uma negociação ou iniciar uma negociação, constrói alguns combinados de como isso vai ser feito, quem é que vai fazer, e aí avança nessa negociação. Não há nenhum problema nisso. Eu já tive a perfeito. oportunidade, por exemplo, em algumas mediações, inclusive essa é uma que está rodando ainda, uma avaliação de bens imóveis. Eles contrataram corretores de sua confiança, fizeram a avaliação desses bens e usaram essas avaliações como critério para acomodação desse patrimônio deles. Então, é plenamente possível se fazer isso também dentro de um procedimento de mediação. Perfeito. Nossa, olha como é importante, assim. Assim, eu gostaria muito que você trouxesse para nós aqui como é para você, como mediador, o contato com os advogados. Por quê? Porque nós percebemos, sim, que existe uma certa defensividade em relação a quem não conhece, a quem não está habituado. E ok, ninguém aqui tá falando Correr assim. na lata, quem não conhece, está habituado, está perdendo dinheiro, os dois lados. A verdade é essa. Só Beleza. atividade quem não está qualificado tecnicamente, qualquer um dos lados, entendeu? Na lata, sem muito passar Sim, sabão, sim, a sim, real é sim. essa, entendeu? Aham. Tem profissional que não atua da melhor maneira desejada em algumas áreas? Tem mediador que não Sim, atua sim. adequadamente? Tem, assim como tem advogados que também não atua adequadamente ou que lhes falta, tem mediador que falta habilidade comunicacional? Tem advogado que falta? Tem. Isso aí não é uma profissão, isso aí é do Sim, ser humano, né? perfeito, porque Então, nós somos eu seres peço, humanos. quem ainda tem esse conceito, está perdendo dinheiro, está gastando tempo. Eu confesso que eu tenho dificuldade de admitir, e eu sei que aqui na live, doutor Márcio está aqui, doutor Fábio,
e tantos profissionais que eu admiro, que são extremamente competentes do direito, eu tenho dificuldade de compreender o retrabalho do processo. O processo tem a pastinha lá do processo, vamos pensar na pastinha física, né? Sim. O processo vai lá para a gaveta. Aí o advogado pega o processo, ele vai rever lá o que ele peticionou, vai relembrar as anotações que ele fez do caso. Isso é retrabalho. Aí vai lá, peticiona. Aí o magistrado ou servidor, que vai dar o despacho, na realidade com a vida como ela é, né? Ele vai pegar o processo e vai ver tudo de novo. Aí já passou outros vários casos. Aí você vai pegar e vai ver tudo de novo. É uma versão tudo de novo que não... eu tenho dificuldades, entendeu? Perfeito, De perfeito. ver tempo sendo jogado fora. Ao mesmo tempo, eu compreendo que essa é uma dinâmica de uma estratégia, de uma estrutura que existe e que é assim que é para ser feito. E tá tudo bem, mas é importante que nós tenhamos a consciência de que no modelo em que eu resolvi adotar o processo como caminho, eu vou ter um empenho maior de tempo e retrabalho naquele caso e que detalhes naturalmente diferenciam ali todo um cenário. É bem importante que a gente tenha consciência disso. O que na mediação, nas negociações, eu tenho tido a oportunidade de ver que esse retrabalho, ele não acontece tanto, ele é otimizado. Já que dentro daqueles momentos em que a negociação está acontecendo, aquilo está vivo dentro das pessoas. Eu sei do que eu estou tratando, eu sei o que está acontecendo. Geralmente é quando as partes estão presentes, elas conhecem detalhes do caso que muitas vezes não são trazidos à tona e, como regra, não são trazidos à tona no processo por conta da estratégia processual, né? Então, natural que, por conta da confidencialidade do sigilo que a mediação tem, ali a gente cria um ambiente, eu vou usar essa expressão, e eu sempre que uso essa expressão, faço esse disclaimer aqui, né? Ambiente blindado. Blindado em que sentido? Blindado pela confidencialidade. Não quer dizer que é blindado. Não, não é. Tem regras. Então, é uma expressão exemplificativa aqui, Sim, né? Naquele sim. ambiente seguro, em razão da confidencialidade, são colocadas questões que jamais vão para o processo, mas que fazem parte de um contexto real, né? E que por uma estratégia processual não vai para o processo. E que é o que faz a diferença de resolver ou não o problema, né? Perfeito, perfeito. Olha, Natural, a gente tem eu aquela... tô adorando você trazer essas questões. Olha só, o Caco chegou aqui, já te Vi que o Caco cumprimentou. tá aí, a Amandinha tá Ele aí, o saiu, Gilberto olha tá aí. só, Bom ele demais estar com saiu você. de lá da live dele com a Silvinha, entrou aqui, o Gilberto tá aqui. E eu acho tão importante, assim, para não dizer imprescindível. Olha quantas questões você está trazendo. Sim, eu faço ideia. Por quê? Olha só, gente. Mais um que Eu, eu acho, estou tá apaixonado vendo? pelo assunto. Na Eu acho verdade, é impossível a gente não se apaixonar por sensacional. aquilo que nos permite otimizar aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo. Nosso É o tempo. único recurso que é mais valioso, é o nosso tempo. Não faz sentido perder tempo com questões Perfeito. que podem ser otimizadas. A real é... Excelente. Olha, eu fico assim, mais do que feliz, porque, olha, vocês percebem que isso aqui é uma congruência de várias abordagens e que, no fundo, olha só, independente da formação que uma pessoa tenha, e eu acho importante a gente falar disso também, porque o Caco é da área aqui de área financeira em termos... Eu estou simplificando, tá? Eu estou simplificando. Para quem é da Na área é mais evidente ainda o quanto custa perder tantas oportunidades de negócio no meio de um processo sim, judicial que não anda. exatamente. E É mais... também é na área, exato, e na área de planejamento financeiro, mas ele foi buscar, e eu tenho certeza de que ele está encontrando também aí a compreensão e a percepção exatamente de comportamentos, né, sentimentos, comportamentos por trás de determinadas questões. A gente entender aquilo que não está aqui em cima, na superfície, é o que está mais ali embaixo. Então, muitas vezes, a questão aparente é uma, e não diz... Na prática, a coisa é muito mais embaixo, né? Aliás, quase sempre é mais embaixo, não é, Gui? Então, Sim, é importante a gente olhar para os fundamentos, né? Para a base daquilo que a gente está trabalhando, né? E aí, quando a gente olha para um cenário de conflito e disputa, eu acho que é legal trazer aqui um conceito
para quem está aqui, que vai aplicar em qualquer área, e quem estiver aqui em qualquer área, você aplica isso, até no seu dia a dia, né? Que é o conceito das questões, interesses e sentimentos, né? Que é tão presente no dia a dia da mediação, mas que faz tanto sentido para outros contextos, né? Perfeito. Um interesse não atendido gera um sentimento, Aí, né? Então, eu tinha o interesse de ser, por exemplo, respeitado numa conversa. Não fui respeitado nessa conversa, vai gerar um sentimento talvez de frustração. E esse sentimento de frustração ele gera um ponto de discussão, que é uma questão, né? Que é ali fazer com que o outro me respeite. Por vezes, no direito, isso é traduzido através de uma ação de dano moral ou uma obrigação de fazer, né? E na prática, o que a gente vê é que quando chega nesse ponto final, dois passos significativos e fundamentais, que são os interesses e os sentimentos, são deixados de lado e traduzidos em um pedido ali, que é queria ser respeitado, portanto, entendo que fui lesado e vou traduzir isso em dinheiro, né? E aí é importante a gente mencionar que, por vezes, essa situação ela não vai ter o atendimento que essa pessoa deseja, né? perfeito. E aí é importante que a gente traga para um espaço de diálogo todo esse contexto completo, porque aí é como você querer resolver um problema e, na verdade, resolver só... Você está querendo resolver o problema... Está aqui o doutor Márcio Espímpolo, que é do direito condominial, é uma coisa... Ele, de vez em quando, posta uns vídeos interessantes lá. É a mesma coisa do cara que quer resolver um problema de uma rachadura de um prédio passando uma massa corrida, né? Perfeito. Ok, a massa corrida tá lá. Tá, você olhou de fora. Nossa, tá bonito esse prédio, né? Mas e aí? Não resolveu. Vai cair. Vai cair. Espera que vai cair. Primeiro vento que der, ou o trem que chacoalhar ali, vai dar problema isso daí. Né? Sim. É Você está simples. querendo colar com Durepox alguma coisa que Não não vai vai funcionar. resolver. Não vai funcionar. Entendeu? Não adianta. E aí é tampar só com a peneira. E aí a efetividade é lá embaixo. Então, a gente precisa ter a maturidade de olhar para as situações e entender que problemas complexos exigem soluções adequadas e não soluções simplórias, Tá né? vendo? Então, é importante a gente olhar para isso com maturidade. Eu acho que a maturidade faz diferença ao analisar cenários complexos, né, Rê? Perfeito. E aí, eu trouxe isso porque é importante a gente olhar para os fundamentos, para a fundação, né? O que é que funda? O que é, eu falava hoje que a fundação de um prédio determina o quanto ele pode ser construído. E fundação muita gente não vê, é ferro socado no chão, né? Mas é o que Porque determina a sustentabilidade e o potencial de uma construção. da construção. E aí, trabalhar com base em como é que está essa fundação é essencial para construir soluções que sejam eficientes, né? Sim. O cara está dizendo para todo problema complexo de uma solução simples e errada, E né? errada. Então, Não, e ao mesmo tempo ele comentou, né? Que o cara que hoje. está que nem querer alto retorno e baixo risco, né? Você fala, rapaz, tem alguma coisa, algo errado nisso daí não está certo, né? Grande retorno e baixo risco, essa equação é difícil de acreditar nela, né? Então, é importante a gente olhar para isso e entender que se eu tenho a oportunidade de tomar as decisões com relação à minha vida, às minhas questões, é natural que isso vai exigir um esforço. E aí a gente vive uma sociedade, e aí talvez fazendo uma análise ampla e talvez em alguma medida até irresponsável, porque fazendo uma análise da sociedade em duas frases é um pouco de irresponsabilidade, talvez aqui, mas uma observação que eu faço, e essa observação ela é particular, ela é só um ponto de vista, é que as pessoas tendem e gostam de terceirizar as decisões no modelo de paternalizar decisões, entregar para um paizão resolver. Por quê? Porque quando o outro resolve, a responsabilidade é dele, a decisão é dele, e aí eu tenho a quem criticar. E as pessoas, elas às vezes acham que é mais fácil entregar para um terceiro decidir
e depois poder reclamar. Mas elas não estão sendo protagonistas, e aqui usando a expressão que você escolheu para o tema da live, né? Sim. Não estão sendo protagonistas das suas vidas. E depois elas perderão o direito de reclamar na medida em que elas resolveram bater na porta do Perfeito. judiciário e falar assim, ô, eu tenho um problema aqui, eu não vou resolver ele, eu estou com dificuldade de resolver, resolve ele para mim. Resolve Aí para o mim. judiciário vai lá e Resolve resolve. para mim. O judiciário dá a decisão lá, ou resolve ou não. Aí eu vou lá e falo assim, então, eu não gostei dessa decisão, eu não gostei de você resolveu. Aí você vai lá e bate na porta de um outro lá, de uma outra, um outro grupo de pessoas, uma outra equipe, né? Pode ser um tribunal Perfeito. superior, pode ser Perfeito. um recurso administrativo, enfim, né? Se a gente está falando de uma questão administrativa, por exemplo, enfim. Aí você fala assim, ó, não gostei disso aqui também. Aí o outro decide de um outro jeito, mas eu também não gostei. Eu quero mudar a decisão. Mas, meu Deus, explica para mim o que você quer, meu filho. Você quer resolver? Adorei. É isso. Então, é um cenário que, assim, eu vejo que falta também, muitas vezes, maturidade para conversar e sobre questões difíceis, né? E Maravilha. isso é o que determina, por vezes, soluções sólidas ou soluções que é a massa corrida na trinca do prédio. Né? Maravilha. Natural. Maravilha. E sempre nós temos o poder de decidir sobre nós, não sobre o outro. E muitas vezes querer decidir sobre o outro é só puxar para a gente um peso que a gente não vai conseguir resolver, né? Já que a responsabilidade do outro é do outro. E é importante entender de quem são as responsabilidades. Entender quais são as minhas responsabilidades e como eu posso contribuir para isso. Né? E dentro daquilo que está ao meu alcance, contribuir para que essa mudança seja efetiva e me esforçar para isso. E natural que esforçar significa fazer força. Fazer força incomoda. Né? Aí! É necessário ter o quanto eu estou disposto a ser incomodado. Perfeito, Gui. Olha só, a Carla, o Marcelo, o casal querido está comentando. Ele quer resolver desde que seja como ele quer, mas se der errado, ele não quer assumir. Né? E outra coisa, Boa fala. acho tão importante isso. A Juliana também entrou aqui e eu acho isso tão importante, porque olha só, Gui, você está aqui, o Caco está aqui, pais estão aqui, assim como a Carla e o Marcelo, e eu acredito demais nessa questão do protagonismo, que isso se reveste do quê? Na verdade, a gente está falando da autorresponsabilidade, né? Quando a gente ensina aquela coisa, quando o filho é pequeno e fala pra gente, vem chorando com 4 aninhos, 5 aninhos, o João não me convidou para a festa. E aí, tá doendo. Coitado isso. Do João. É isso. É a gente ensinar também, né? Olha, meu filho, tá doendo? Legal. Vou avisar uma coisa. Isso vai acontecer muito mais na tua vida. Vai ter gente... Ela né? E vai ter gente que vai gostar de você como você é. E vai ter muita gente, muito mais talvez, que não goste de você por você ser exatamente quem você é, como você é. Então, uma vez que a gente ensina os filhos a lidarem com essa situação, com essa questão, é tão importante isso para a vida. Para quê? Para fortalecer a autoestima. Bem isso. Isso não. A gente lidar com frustração. Nossa, isso faz a gente amadurecer para aquela questão de eu não achar... Também, né, Rê, entender quem somos, né? Porque quando a gente entende quem de fato somos, diminui muito como os outros impactam na vida da gente, né? Perfeito, então, perfeito. É isso. Ter a realidade de cada um, né? Quem sou eu de fato, né? Quem sou? Ou que me disseram quem eu sou, né? Sim, exatamente, né? Quais são meus valores, o que me faz feliz e ao mesmo tempo tudo isso em meio ao pertencimento, aquela coisa de eu ter noção mesmo, né? De você quer jogar comida fora, então raspa o prato, sente quanta gente está virando lixo, revirando lixo
né? E ao mesmo tempo você trazer para si. Eu acredito demais nisso e acho tão importante. Eu falo disso por quê? Porque a gente estava aqui falando e você mencionou por 2 vezes, né? É verdade. Muitas vezes a gente não quer assumir a responsabilidade pela ação. Só que a gente não assume a responsabilidade pela. Eu vou usar uma expressão, tá? Pela inação, pela falta de ação, tá bom? Porque a inércia tem a inércia do movimento e da falta de movimento, né? Mas aquela questão, né, Rê? Não decidir também é uma decisão, né? Exatamente isso. E isso é tão importante, né? Porque a gente tende a colocar a responsabilidade no outro. Só que, mas eu me descubro diante de conflitos e às vezes isso dói. Às É isso? vezes, dói com frequência, dói sempre. Dói. Não é massagem, né, Graça? É Não, verdade. tem hora que a pancada é forte, dá já até hematoma. Exatamente. E eu posso pedir uma coisa para você, Gui? Eu acredito tanto nessa questão do protagonismo e eu vejo que isso é tão importante aqui. Você mencionou o paternalismo. E a gente pode até fazer analogia, olhando o pater, que é o Estado, e eu não quero aqui trazer a questão de política, mas o quanto a vida pode ser, sim, melhor, porque, ok, apesar de a gente olhar e enxergar que desde os primórdios, o Estado tem uma função pater, mas se eu delego tudo para o outro, eu não assumo a responsabilidade pela parte que eu posso, pela parte que me cabe. E se eu uso como desculpa tudo, né? Ah, mas isso, eu vou pedir para você comentar, por gentileza. O Como que é que você... Veja só, eu, você, Não, eu você entendi, eu entendi a linha de raciocínio, mas é comentar qual ponto especificamente, que acho que a gente tem um exemplo aí. comentar em relação a, por exemplo, as competências socioemocionais e a todas essas questões que o mundo está requerendo de nós. E o quanto, por exemplo, é interessante a gente trazer isso para as escolas. O Caco, na parte de educação financeira, a gente já tem até na lei de diretrizes e bases. Mas olha como isso é interessante, essas construções, o que a gente coloca em termos de desenvolvimento pessoal, né? Para as nossas crianças, adolescentes, para os filhos, não importa se é filho ou sobrinho, mas para nós, enquanto sociedade, eu acho isso tão importante. Ô, Rê, eu acho que a gente está olhando aí para questões que são amplas, que permitem diversas percepções. Perfeito. Uma delas que trago aqui é que mudança nesse nível, a gente está falando de transformação cultural, social, Cultural. isso acontece em 5, 10 anos, isso acontece em 50, 60, 80, né? Mudanças culturais demandam tempo, Sim, ou elas são aceleradas em tempos de crises intensas, né? perfeito. A Perfeito. exemplo, evoluções tecnológicas em tempos de guerra, por exemplo, né? A história nos ensina que tempos de crise aceleram mudanças, né? Perfeito. Olha, eu preciso falar que até o Rodrigo tá lá dos Estados Unidos, ele entrou aqui e falou: Nossa, eu tô super feliz com isso também. Assim como a gente falou do Caco, Rodrigo conhece o Caco que tá aqui também. Ele também entrou para prestigiar você, viu? Obrigado, Rodrigo. Vi aqui que a Tia Carmen, meu amor! Tia Carmen Ah, é positiva. Aí depois segue a Tia Carmen aqui, ó. Tia Carmen você é pessoa incrível. é Vi que mesmo? tá aqui também o doutor Rafael Barioni, meu amigo. Que É, legal. Felipe Pierre tá aqui. Bom, Que coisa. então eu penso que na realidade a gente está falando de mudanças culturais e mudanças culturais exigem tempo, né? Tem, O que eu vejo tem. que é possível a gente começar a fazer é começar a trazer doses de maturidade. E aí, num cenário que a gente vive hoje, de pessoas, de uma sociedade que a maturidade ela
tem sido até difícil de a gente mencionar algumas questões, porque você vê. E aqui, eu não vou abrir espaço para essa conversa aqui, porque é uma decisão que eu quero colocar aqui, que a ideia não é essa, tá? Mas é Tá. assim, se você falar que você é do time com camisa ou do time sem camisa, ou se você falar que você pensou num time, as pessoas já se posicionam se é com camisa ou sem camisa. Perfeito. Eu confesso para você que olhar para isso me permite enxergar, independente de se o time com camisa é bom ou se o time sem camisa é bom, me permite enxergar posturas das pessoas. E posturas, por vezes, adotadas com imaturidade, né? Especialmente num tempo como esse que a gente vive, né? Num tempo desafiador como esse que a gente vive. Né? E é tão interessante que basta a gente observar alguns discursos em tempos difíceis como esse, que as pessoas resolvem discutir questões que poderiam ser discutidas em outros momentos, e que poderiam não ser priorizadas em um ou outro momento, e resolvem discutir se o time com camisa ou se o time sem camisa é melhor ou pior. E aqui eu coloquei com camisa sem camisa, porque não dá para associar com camisa sem camisa, Eu então tô é mais entendendo. difícil colocar o time com camisa sem camisa, né? E é muito interessante, e fica assim, partilhando com você observações que eu faço, às vezes observar é, posturas adotadas por figuras públicas, sejam elas quais forem, em que âmbito for, em que cenário for, desde um professor universitário até um agente público político, por exemplo, né? Você vê posturas e falar, poxa, peraí, o que é que leva essa pessoa a adotar tal postura, né? Qual é o nível de maturidade que tal pessoa tem para adotar essa ou aquela postura, né? E é muito interessante olhar para isso, né? E olhar para uma sociedade, por vezes, imatura, né? Imatura a ponto de você falar, às vezes, com camisa, sem camisa, falar, você falou que não sei o que, tá bom, você pode falar o que você falou, o que você quiser. Sim, Vai, como diz um amigo meu, vai cuidar da tua vida, sabe? Tem sim. tanta coisa, tem boleto, um monte de boleto acumulado para pagar, sabe? Se quiser dividir boleto, a gente divide boleto, tá tudo certo. Então, o cenário é esse. Eu vejo que numa sociedade imatura, às vezes exigir maturidade pode soar como alguém, nossa, você está falando disso? Estou falando de Enfim. mediação, estou falando de você resolver o problema, tomar vergonha na cara, pegar suas trouxinhas e olhar para o seu problema. É isso. Perfeito, perfeito, Aí, com perfeito. imatura, é difícil você falar para o cara, pega sua trouxinha, pega seu problema e vai lá resolver seu problema. Aí não dá. Aí, e aí fica um convite aqui aos colegas advogados e advogadas para olhar para os clientes, e muitas vezes o advogado quer fazer, o cliente, um dos lados se esforça, mas tem às vezes um lado que o nível de maturidade é tão grande que não permite, às vezes, uma conversa madura. Né? E aí a mediação permite também trazer pessoas para um desenvolvimento de amadurecer com relação a um ponto específico e criar um ambiente maduro para que aquela questão se desenvolva. Ninguém está falando aqui que você vai amadurecer a pessoa, não. Isso aí é uma questão Sim, que vai tratar em outras questões, em outros perfeito, aspectos, outras abordagens. Existem profissionais competentes e formados para isso. Né? perfeito. Mas a questão é possível, dentro de um ambiente de conflito e disputa, criar um espaço de maturidade para conversar sobre aquilo. Né? E isso é plenamente possível ainda num cenário assim. E natural que a mediação é a solução do mundo. Se fosse a solução do mundo, a gente talvez nem aqui não estaria. Né? Perfeito, Mas perfeito. para alguns mundos, e talvez para o mundo de algumas pessoas, ela seja a solução. Né? Dá para Então, vocês perceberem porque esse cara assim, olha, eu vou falar. Dá para a gente falar sobre valor, valor e preço. Dá para a gente falar sobre várias coisas. E como isso é importante, né? Olha só. E como o Guilherme é ponderado, é incrível mesmo. É uma dureza isso. E obrigado. olha, eu quero dizer aqui uma coisa. Eu acho isso sim importante. Quando a gente vive uma vida com sentido, de acordo com quem a gente é,
de acordo com os nossos valores, né? Parabéns, viu, tia Carmen? Tia Carmen, meu E ainda tem amor! Tia Carmen, Carvalho, né? saudade de Tem você, das Carvalho. suas aulas. Aulas, gente, aulas, assim, transformadoras para a vida, assim. Você É entra numa aula mesmo? de Tia Carmen, impossível sair mesmo. Que bacana. Eu vou fazer isso. Você vai depois me dizer e eu Não, vou. é incrível. Siga a Tia Carmen, gente. Siga a Tia Carmen. Tia Carmen é sensacional. Que bacana, que bacana. E o que eu quero aqui reforçar, e eu ainda brinquei, que eu falei, e ainda é Carvalho, porque o meu último sobrenome, que é do meu pai, é de Araraquara, é Carvalho, né? Araraquara da terra do Roberto, do nosso Roberto Ferro aqui. É mesmo? Nosso parceiro de pós-graduação em conflitos, né? E um dia a gente vai conversar direito sobre Araraquara e os Carvalho. Mas o que eu quero aqui dizer para vocês, olha só como isso é realmente incrível. Eu acho que é importante pra caramba, sim, cada vez mais, quando você vive uma vida com sentido, com significado, de acordo com quem você é, sabe? Com aquilo que faz sentido para você, com senso de pertencimento, sabe? De acordo com... sabendo que a gente na vida, você pode fazer o fácil, mas você escolhe o quê? Existem coisas inegociáveis, sim, na vida. E uma coisa incrível e que eu acho que só o amadurecimento traz para nós, né? É muito incrível. O mundo tem espaço para todos. E é muito bacana você prestigiar o trabalho de colegas, amigos, sabe? É muito bacana você. É importante. A gente precisa aprender de cada 100 textos daqueles que você espreme e sai sangue. Porque dá ibope, porque dá notícia, porque chama. A gente precisa mudar a mente da gente para, ao invés de a gente ficar falando só daquelas coisas que são melecas, que não, a gente não ganha nada com isso. Eu não estou dizendo que a gente não olhe para a realidade, para acontecimentos reais. Mas eu estou falando... Está na hora da gente amadurecer, da gente começar a falar de movimentos que estão sendo feitos por várias pessoas muito especiais na sociedade. E a gente tem isso, a gente tem muitos exemplos. Então, assim, o Guilherme, o Caco, tanta gente que eu aqui não conheço, mas que eu agradeço, né? Cuja presença eu agradeço. Tem muita gente se movimentando. Para quê? Para você, com senso de pertencimento, para que você, exatamente, vivendo uma vida com significado, para que a gente tenha exata noção da realidade que a gente quer, mas que quando você tem um filho, por exemplo, você não vai virar para o seu filho e falar assim, o mundo está assim, porque o governo, porque... Não, você vai falar, meu filho, vem aqui, o que nós vamos fazer? Sabe? Igual a Luísa Helena Trajano, que ela fala... Uma parte do seu cérebro pode falar do quê? Uma parte, você decide se você vai pensar na solução, se você vai desembrulhar o seu pacotinho, o seu problema, porque a vida é feita disso sim, né? Se fosse tudo gostoso, não tinha graça, não tinha sabor. O ser humano precisa de desafios para se desenvolver. As poucas certezas da vida é que as coisas mudam e que os problemas aparecerão. Né? Exato, exato. E a questão é assim, e eu acho, olha que gostoso aqui, tanta gente da área de mediação, mas se a gente for olha para o movimento de tudo isso, de todos nós e do mundo que está acontecendo, né? Algumas pessoas falam que a gente começou na era do ser, ou outras pessoas, não importa o nome que a gente dê, né? É isso mesmo, Graça. Seja você mesmo a transformação no mundo, seja a mudança que você quer no mundo. O Gandhi falava isso. Mas, assim, é isso. A gente pode dar vários nomes, mas um fato que é incontestável, e eu acho que todo mundo aqui sabe disso, a gente só consegue ser melhor quando a gente tem a capacidade de dar a mão para o outro. Não importa, a minha história é diferente da tua. Eu sou a única Renata desse planeta e desse universo. Você é o único Guilherme desse universo, dessa galáxia, desse planeta, a Aninha, a Graça, doutor Tabosa aqui e tantas pessoas que estão aqui. Mas quando a gente dá a mão para o outro, e eu não quero, se você disser para mim, tá doendo o meu rim,
eu vou falar para você, puxa, eu não vou falar, mas para mim é a minha unha encravada. A gente vai se respeitar na dor da unha encravada e na dor do cálculo renal, mas a gente vai um estender a mão para o outro, entendendo que eu só sou melhor quando eu tenho a capacidade de construir alguma coisa junto com você. Ô, Rei, é interessante, né? Você está falando, eu estou pensando aqui, né? É, é interessante como a gente muitas vezes é formado para não gostar do problema, né? Assim, o problema é um recurso, é uma matéria-prima que está sempre ou com frequência presente. E quando a gente gosta do problema, a gente tem mais facilidade de resolver ele, sabe? Olha que Então, bacana. meu, a gente é formado para não gostar do problema. Peraí, você vai ter problema a vida inteira, meu amigo, minha amiga. Abraça o problema assim, vem cá que eu vou te resolver, filho. Olha que Aí você vira legal. de piruleta, toma com ele para cá, para lá, e daqui a pouco já saiu com a solução. Problema é matéria-prima de solução. Essa frase é a frase da noite. Anota aí, ó. Problema é Problema. matéria-prima de solução. Perfeito, perfeito. É isso Simples aí. assim. Exatamente. Eu brinco, eu falo para os meus alunos, falo, gente, conflito é matéria-prima de solução de De problema. solução, de desenvolvimento, não é? Tanta, eu vejo, Rê, como eu vejo como um, um produto que eu posso extrair dali tanta coisa valiosa, sabe? Como, por exemplo, você pegar uma uva que você pode fazer ali da casca, você pode fazer tantos produtos dali, que tem gente que faz creme, você pega a uva, por exemplo, tem gente que faz creme de mão da uva, o outro faz o vinho da uva, o suco da uva, o outro pega a uva e planta, você pega, tritura a semente, você faz um pó rico em nutrientes ali. Meu, assim como tantos outros elementos, sabe? E aí, o que a gente tem feito desses recursos que a gente tem à disposição? E aí, o que a gente Sensacional. faz está no nosso controle. Doutor Diógenes, grande doutor Diógenes, da mediação do Paraná. Do Paraná, Doutor nossa, Diógenes, vamos marcar aquela live nossa lá, hein? olha que delícia. A Carla tá aqui também, A Érica também está conectada aqui. a Érica. E assim, olha que fantástico que o Guilherme está colocando, gente. É isso mesmo. E é bem aquilo lá. Quando você achar que a coisa está desafiadora, você agradeça. Vai lá, pega o teu pacote de problema, desembrulha, olha para ele, pergunta o que eu tenho para aprender com isso, o que essa situação me mostra. Porque assim, quem não tem problema, gente, vamos combinar? Vamos E combinar? arruma. Pode ficar tranquilo que quem não tem, arruma. É Posso verdade, garantir para você que quem não tem, arruma. é E verdade. tem gente que arruma uns e deixa uns de estimação, com tanto medo de perder ele. É verdade. Tem gente que É? tem gente que já não sabe viver sem, né? Não é Não. verdade? Tem gente que Não arrancar sabe. o problema com a tremedeira. Sensacional. Olha, Gui, eu vou pedir um favor para você. É assim, nossa, primeiro eu quero dizer assim, que delícia, que gostoso isso. Eu quero pedir para vocês uma coisa que, de verdade, que vocês sejam, nós todos aqui, nós todos, que nós sejamos pessoas capazes de elogiar, que nós sejamos pessoas capazes de estender a mão, de entrar e realmente falar, meu, esse cara é grande, e é grande, eu tô falando, isso é genuíno, né? Isso é simples, sabe por quê? Isso faz parte da gente. Às vezes, a gente não sabe fazer, mas se a gente se der a oportunidade, a gente pode aprender que isso pode ser muito bom. É igual abraço. A gente está morrendo de saudade de abraçar, não é? E assim, de verdade, existem pessoas que fazem muitas coisas não porque são ruins, mas porque não sabem fazer diferente. E para quem não quer, num processo de desenvolvimento aí, e a gente está falando do quê? Exatamente. Olha as construções que o mundo hoje, ele nos convida, mais do que nos convida, né? O mundo requer de nós. Uma postura, pelo menos. Ou você vive, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou você olha para isso e fala, caramba, aqui eu escrevo minha história,
eu tenho senso de pertencimento, eu sei que se eu não construir nada que for sustentável, não faz sentido mais, né? Então, é isso. Nós estamos falando de coisas que, de repente, outro dia me perguntaram assim, isso virou moda? Falar de propósito? Falar... Não virou moda. Pensa no seguinte, o ser humano sempre buscou o quê, Gui? A felicidade, não é? Assim, felicidade enquanto nós todos queremos ser felizes e realizados, é isso. Mas, na verdade, por exemplo, se a gente falasse assim de refluxo em 1912, alguém sabia que existia refluxo em 1912? Eu garanto que não tinha intolerância à lactose, não tinha refluxo, não tinha nada disso, não é verdade? Só que a gente sabe que existia, mas não se conhecia. Então, vamos olhar para as coisas com um pouco mais de carinho. Quando a gente fala disso, desse movimento, nós estamos falando assim, faz sentido, né? Aquilo que faz sentido. A gente pode, sim, olhar para um sobrinho e convidar. Puxa, vamos ver, o que será que o vovô está querendo falar com isso? O que será? O que será que ele está querendo? Quando a vovó está brava desse jeito, será que ela está querendo carinho? Será que ela está brava porque, no fundo, ela está querendo mais atenção? A gente pode fazer diferente, cada um de nós, não é? Com certeza, Rê. A gente sempre pode fazer diferente. Eu acho que olhar para as situações e entender o porquê eu faço o que eu faço nos dá clareza de entender o que é que a gente quer, né? E aí sinalizar para as pessoas o que a gente quer, né? Entrar num movimento de poder sinalizar para os outros também o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente sente, como a gente vê. Acho que isso é saudável, isso é maduro, né? Em tempos tão imaturos ou de uma imaturidade por vezes latente, fazer a via inversa pode ser um diferencial, não só na vida da gente, mas também na vida das pessoas ao nosso redor, né? Nem sempre é simples e fácil, mas certamente produzirá bons resultados, né? Acho que... Excelente, excelente. Eu posso pedir um favor para você? Opa, Eu quero, aqui a Graça comentou aqui, né? Amadurecer o olhar é um ato amoroso. Com certeza, é um ato de amor, né? A gente poder olhar para a gente e a gente poder rever posturas é um ato de amor. E por que não? Muitas vezes, aliás, é um convite para a gente praticar o auto-amor, o auto-perdão, né? É tão importante isso, né? A gente tem uma tendência a carregar, a vestir pela cultura da culpa, a gente se auto-perdoar, saber que a gente sempre fez o melhor que a gente podia com o que a gente tinha naquele momento, é tão importante, não? e entender que a vida é para frente, né, Rê? Que o para-brisa é maior que o retrovisor, né? Yes, é isso, grande. Então eu vou pedir para você duas coisas. Eu vou pedir para você, se você deixa uma mensagem, se você quer mencionar um caso que foi marcante para você. E depois que você mencionar isso, eu quero aí perguntar para você se a gente pode também fazer isso. Agora surgiu essa ideia agora do coração. Se a gente pode... Você sabe, você conhece o Via, você sabe que isso existe, é acessível a todas as pessoas, não é lá no meu perfil que tem lá no Via Survey, no Instituto, mas para as pessoas que estão aqui, que vieram aqui, separaram esse tempo para nos ouvir, para a gente aqui bater um papo, para fazer construções, lançarmos ideias, as pessoas poderem entrar lá no meu perfil, Renata Seu Joia, fazer o seu assessment via e ganharem uma devolutiva para todo mundo. Todo mundo, de verdade. Eu não estou falando para as 5, não. Se forem 30, vão ser 30. Se forem 40, vão ser 40. Ganharem uma devolutiva, tá bom? Então, para todo mundo pode entrar. O VIA é um assessment, uma avaliação, tá?
das forças de caráter e forças de assinatura, aquelas que nós utilizamos em maior intensidade, nós costumamos chamar de forças de assinatura, porque são aquelas que, na verdade, traduzem a nossa impressão digital no mundo. O Guilherme conhece isso, ele sabe disso, né? Mas você fazer esse assessment é o quê? Não dói, não dói. E ele tem uma proposta muito bacana. A proposta de você olhar para os seus pontos fortes, para as suas forças. E isso tem muito a ver com a proposta de você olhar o quanto o teu copo está cheio, mas você se enamorar de quem você é. Eu acho isso tão fundamental, tão... Assim, acho isso tão importante, né, para a vida. E agora eu vou deixar o Gui. Então tá todo mundo aí. Eu chamo vocês, podem entrar, podem fazer e vão ganhar uma devolutiva, tá? Agora, ai, que querida! Tia Carmen, posso falar? Eu já te amo, tia Carmen. Impossível não amar a tia Carmen. Eu já te amo, tia Carmen. Querida, viu? Impossível Amo seu sobrinho. Tia Carmen. Não, a tia Carmen é professora, foi minha professora na psicologia positiva e marcou de maneira muito positiva a minha vida. Ela é uma das pessoas que me permitiram e me permitem olhar para a docência com um olhar de transformação. Porque na aula dela eu tive a oportunidade de ser transformado e quero poder transmitir um pouquinho dessa transformação que ela nos deu a oportunidade de experimentar também para as pessoas com quem eu me conecto, inclusive na docência. Tia Carmen é... Sigam a Tia Carmen, vocês vão ver que a Tia Carmen é sensacional. Ao defeito da Carmen. Que bacana. Tua primeira pergunta foi... Se você quer deixar uma mensagem para nós e se você tem um acontecimento pontual, algo que marcou você, assim, na história da mediação, nessa construção de pontes que você vem fazendo, algo que realmente tenha sido bastante impactante para você contar para nós aqui. Rê, eu vou responder de maneira invertida aqui. É difícil na mediação o que não marca a gente, né? Na mediação a gente lida com questões que são significativas para a vida das pessoas ali, né? E por ser significativas é impossível não marcar a gente, né? Tem desde casos em que as condições sociais ali das pessoas eram praticamente próximas de nada, e tem casos de pessoas com condições sociais extremamente recheadas de fartura ali, que vivenciaram o cenário de conflito. Desde, por exemplo, uma disputa de sócio, que o faturamento da empresa batia 15 milhões mês, até um caso de família que o marido e a mulher moravam num vagão de trem ocupado, invadido, você entendeu? Então, assim, tem cenários do mais amplo espectro. Então, eu tenho dificuldade de elencar um caso que me marcou muito. Doutor Olavo Alves Ferreira. Doutor Olavo é referência nacional em arbitragem. Pessoal que estuda aí, ó, arbitragem, sigam o Doutor Olavo. Doutor Olavo é fera. É um grande amigo. Estão vendo que legal isso? Gente, Doutor Olavo, ele é realmente o cara da arbitragem do direito constitucional. Ai, muito prazer. Espera demais da conta. Que alegria, que alegria. Outras observações. Ele é o cara da arbitragem do direito constitucional. Então, Rê, pensando aqui, esse caso, olhando para a questão da comunicação... Desculpa, eu tenho que falar para você. Olha lá, ele falou que você é o cara da mediação. E, ó, o Diego veio lá de Brumadinho. Ele tá o Diego do ateliê do lenhador. O Diego que tem uma história de ressignificação, de dor, de transformação, que tem um legado lindo. Ele entrou aqui para prestigiar você também. Diego, obrigado do seu tempo valioso aqui conosco.
O Otávio dizendo que uma aula magnífica na turma da Ana Herp há alguns anos. Mudou a percepção sobre os conflitos. Ô, Otávio, fico feliz, cara. Bom demais ler isso, poder saber que você foi impactado por isso que me impacta todos os dias. Bom demais ouvir isso de você. É um feedback que me motiva a continuar trilhando esse caminho da mediação. Doutor Olavo, obrigado da mensagem, do carinho. A mensagem dele tem um peso grande para mim. Rê, eu acho que me veio à mente aqui esse caso. Era um caso, quem conhece Ribeirão Preto sabe que há alguns anos tem uma região aqui que tem a linha do trem, né? Da FEPASE, que alguns vagões foram invadidos. E o casal chegou numa mediação, encaminhado da Defensoria Pública na época. E era um caso que eu estava fazendo pro bono. E aí o pai falava na mediação que o filho não ia morar com a mãe naquele lugar, né? E aí a mãe se referia a uma kitnet, né? E aí a kitnet, aquele lugar, eu falei, bom, tem uma coisa estranha aí, deixa eu entender melhor. Né? Como é que é o ambiente, deixa eu entender melhor. Aí eles começaram a falar que era um vagão de trem invadido, né? E ali, eles moravam ali, Ribeirão é um lugar quente, muito quente, né? Então você imagina as condições de habitação ali naquele lugar. E tantos outros casos, acho que os casos de família emocionam mais, porque a gente vê os impactos no dia a dia, nas emoções, no humor, em tantas situações. Teve um outro caso que me marcou bastante, de um garoto, o pai e a mãe se separaram, o pai e a mãe tinham um sobrado, e por uma questão de necessidade financeira, eles ficaram morando, um na parte de cima do sobrado, outro na parte de baixo, mas separados, né? E o garoto ficava morando, eles definiram que estava morando com o pai na parte de baixo do sobrado. E aí, um dia, o garoto teve uma briga lá com a mãe por conta de uma questão do celular, e aí esse garoto ficou esperando a mãe atrás do portão para cometer um crime ali doloso contra a vida da mãe, né? E aí o pai viu aquilo lá, a hora que ele viu que a mãe tinha mandado uma mensagem, dizendo que estava chegando, e aí o pai saiu rolando com o menino, e virou aquela bagunça lá, enfim. E aí chegaram na mediação porque não era possível mais morar os dois na mesma casa. E aí esse garoto, em um determinado momento, ele disse que ele queria ajuda, que ele queria conversar, porque ele queria ser ouvido. Até então ninguém tinha ouvido ele. E aí fui buscar os caminhos mais adequados para poder conversar com esse garoto, por ser um menor, por todas as limitações legais da questão de ter o garoto menor. E aí ele dizia que ele queria ajuda, que ele queria o pai e a mãe junto, que ele queria o pai e a mãe bem. E o pai e a mãe não faziam essa leitura por conta das atitudes do garoto. E aí seguimos a mediação, desenvolveu-se a mediação, acho que não é nem o caso, o espaço aqui, porque foi um caso com alguns encontros. E no final, ele agradeceu emocionado o menino, e a mãe chegou, eu me recordo, ela chegou e falou que queria trazer um presente, né? Eu falei, presente? Aquela cara, peraí, onde vai isso, né? Não entender, né? Eu falei, pois não. Né? Aí era um marcador de livro, aquilo no dia me emocionou bastante. E aí era um marcador, não lembro, tem uma formiguinha que tem mensagens da formiguinha, não lembro o nome da formiguinha, mas tem um nome da formiguinha, é uma formiguinha famosa. Sim. Eu consigo imaginar. Eu não lembro agora o nome da formiguinha, tem uma formiguinha lá. E aí atrás ela escreveu assim: ouvi dizer que existiam anjos, mas nunca tinha visto um. Obrigado pelo que você fez pela minha família. Putz, e aquilo foi, sabe, um soco no estômago. Você fala, cara, como é que é possível, com algumas horas de conversa, você poder transformar de fato uma realidade? No último encontro, a gente marcou ali para assinar o termo de acordo, era ajustes pequenos no final. Isso, é esse bichinho aí mesmo. Olha só, o Diego. É esse bichinho aí mesmo. E a tia Carmen também. Esse mesmo, a formiguinha. Olha, esse daí. Olha que legal. É isso aí, gente. Era esse daí mesmo. É esse bichinho aí mesmo.
Bonitinho por Nossa, cima, desenhado, tal, estilizado a formiguinha. E aquilo me marcou de um tanto, eu falei, cara, às vezes a gente não tem noção do quanto de impacto a gente gera na vida das pessoas com o que a gente faz, né? sim. E aí eu sei que isso na hora me emocionou muito e depois fiquei pensando sobre os efeitos daquilo que a gente faz na vida das pessoas, né? E como a gente pode ser de fato agente de transformação na vida das pessoas. É... Então, Sim, é isso, eu acho que é isso. Isso traduz o que é o resultado do prazer per- de poder experimentar isso. E perfeito. a tua outra Olha, pergunta foi... Oi? não, eu achei lindo isso, é lindo. E assim, será que a gente percebe do que a gente está falando? A gente está falando do que é simples, tão simples, mas que faz toda a diferença. E a ciência mostra para gente, assim, na esteira do que você está falando, olha só o quanto nós não ouvimos uns aos outros, o quanto a gente não para se escutar de verdade, a gente, ó, porque o mundo inteiro tá propondo para gente a escuta ativa. Exemplo disso é acelerar áudio no WhatsApp, né? A pessoa gasta, sei lá, num áudio longo aí de 5 minutos, gasta 5 minutos gravando um áudio para você, você quer ouvir o áudio em 2 vezes, você quer dedicar 2 minutos e meio do seu tempo, né? Como se o tempo de um fosse mais importante que o de outro. Né? Não que tem gente que fala demais, tem gente que podia economizar ali, ser mais objetivo. Sim, pode. Mas isso traduz como a gente tá, o que a gente está disposto a escutar, a ouvir, né? Isso Sim. fala muito, para reflexão, né? Não é para gerar conclusão. Não, é uma pílula mesmo para a gente parar e refletir. E só para que a gente comente aqui, tá? Só aqui para a gente comentar, quando muitas vezes, isso foi um estudo realizado, existem pessoas, por exemplo, se você dedicar 20 minutos do seu tempo para escutar alguém, você pode impedir uma pessoa de cometer o suicídio, tá? Isso é a ciência que trouxe esse dado. Não sou eu que estou falando, não. Mas olha só, será que eu posso dedicar 20 minutos do meu tempo? E não importa se é para o seu João lá do estacionamento, se é para a moça que traz o café, ou se é para o meu próprio filho, por exemplo, ou até para o meu pai ou para minha mãe, né? É só um pensamento. E você ia finalizar colocando um outro, meu querido, por Eu acho favor. que uma fala que talvez possa fechar aqui a conversa, acho que teria várias, né, várias possibilidades do que trazer aqui, né? Mas eu acho que eu quero trazer 2 pontos aqui, né? Que o primeiro é que é a frase do Einstein que ele diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. E a outra é que eu costumo dizer que o para-brisa é sempre maior que o retrovisor e que as coisas são daqui para frente. É impossível mudar o passado. Eu posso mudar como eu percebo ele, né? E o passado tem lugar no que ficou para trás, que as coisas são daqui para frente, né? Então é necessário, por vezes, abandonar aquilo que ficou para trás para que a gente possa seguir mais leve para frente, né? E olhar daqui para frente, né? Quais são minhas metas e os meus objetivos? O que eu quero daqui para frente? E aí, com isso, a gente poder ter uma caminhada mais leve, mais confortável e impactar de modo positivo a vida das pessoas. E acho que a gente está encaminhando para o nosso encerramento, né, Rê? Com E eu quero certeza. você pelo convite desse espaço aqui, especialmente pela oportunidade de conversar sobre algo que faz sentido para mim, que me conecta ao meu propósito de vida e que me move no sentido de poder contribuir de alguma forma para a transformação da vida das pessoas. E te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, sério, zeloso e que também tem impactado a vida das pessoas, que também admiro muito. Tive a oportunidade de participar desse último treinamento contigo, que foi de fato transformador, e registrar aqui publicamente meu elogio e meu agradecimento.
Obrigada, meu querido. Muito obrigada de coração. É muito bom a gente viver o nosso propósito, porque é isso, se faz sentir, faz sentido. E quando a gente vive aquilo que nos conecta à nossa essência, que eu acredito que seja a essência do ser humano, né? A gente precisa de mais amor, gente, e isso não é complicado, é simples. E para muitas coisas, exatamente, está no simples a solução. Basta a gente muitas vezes se permitir ter um pouquinho mais de elasticidade, se desarmar, se soltar um pouquinho mais para receber abraços. E às vezes os abraços não vêm pelas mãos. Às vezes os abraços vêm através das palavras, através do olhar e através de caminhos que a gente até não imagina. Mas eu tenho certeza que uma vez que a gente opta e a gente separa e se dispõe a vivenciar isso, nossa, nem me fale. E aí você começa a encontrar pessoas tão queridas, tão incríveis, que fazem com que você realmente, e isso eu acho que é uma coisa que eu queria deixar aqui para as pessoas, né? Não tenha medo de você ser quem você é. Você pode ter passado por vários infortúnios, vários acontecimentos. Nada disso define quem você é. O que define quem você é são as suas ações. Exatamente, não são as quedas que nos definem, mas sim a nossa capacidade, a nossa resiliência de lidar com isso sempre com humildade, vivendo ali uma vida com sentido, significado. E assim, dê a mão sim para as pessoas. Olha, o Guilherme contou uma coisa incrível, ele contou aqui exatamente. Olha, ele estava num trabalho pro bono. Eu fui criticada e você? Nunca deixe de fazer aquilo que faz sentido para você. Independente se você está recebendo por isso ou não. Faça sempre o seu melhor. Planta, porque não importa se você vai ver a árvore crescer e vai pendurar um balanço ali na sombra dessa árvore, mas planta. Confia, a semeadura e a colheita são assim, isso é inegável, é uma lei do universo. Olha, minha gratidão do meu coração por essa pessoa incrível, especial. Obrigada pela tua confiança, pelo carinho. Tenho muito amor, admiração, carinho, tudo por você, sabe? Muito obrigada por você ser essa pessoa incrível. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe você imensamente, sempre. Obrigada. Muito obrigado, Rê. Obrigado por tudo, é recíproco e desejo a você, ao Afonso, a sua família e a cada um dos que estão até agora conosco aqui, que fiquem bem, com saúde, se cuidem e nos encontramos numa próxima oportunidade aqui no Instagram ou, quem sabe, em breve para um café pessoalmente. Opa, se não, Se em tiver Ribeirão uma ou aqui em São evolução de modo Paulo. positivo. Com certeza. Obrigada, Um beijo, Gui. Deus Fê. te Boa abençoe. Muito descanso. obrigada, Gui. Obrigada a Obrigado. todos que estão aqui. Obrigada, meu Tchau, anjo. tchau, Muito gente. Beijo obrigada. pra vocês. Se Obrigada, cuida. gente. Valeu. Muito obrigada. Obrigada, tia